Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu especialistas, empreendedores, líderes de corporações, produtores rurais, entre outros agentes do ecossistema de inovação. Tudo para debater o agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos vindos do palco Intersecções e Oportunidades, que aconteceu no auditório PSEG. E um tema que apareceu em diversas discussões foi a capacitação e gestão de pessoas. As pessoas, elas são parte fundamental do futuro, que desejamos construir, e a transformação e a preparação delas depende, sem dúvida, da educação. É muito especial para nós, do PwC AgTech Innovation, poder debater esse tema tão transversal e de suma importância para o agro no encerramento do AgTech Meeting 2025. Se acomodem nas cadeiras, puxem o bloco de notas no celular, estejam prontos para fazer várias perguntas para o nosso trio aqui, com o nosso painel O Legado para a Transformação, Educação e Desenvolvimento Humano, que já vai começar. Com discussões inspiradas pelo estudo O Futuro Hoje, Caminhos para a Educação Brasileira, desenvolvido pela PwC Brasil e pelo Instituto Millennium, este painel vai abordar o cenário atual da educação no país e também traçar paralelos com o agronegócio. O impacto das novas tecnologias e o papel de parcerias na construção de soluções inovadoras para a capacitação e desenvolvimento humano estão entre os principais destaques. O objetivo da discussão aqui é provocar diversas reflexões sobre a importância da formação continuada, inclusão digital e atuação conjunta entre as empresas, academia e comunidades locais para gerar impacto positivo e preparar o agro e seus profissionais para o futuro. Então agora eu tenho a honra de convidar ao palco nossa moderadora, Tatiane Fernandes, sócia de marketing da PwC Brasil, e nossos convidados, Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium, e Gladys Mariotto, CEO e fundadora da Já Entendi Agro. Sejam todos muito bem-vindos. O palco é todo seu, Tati. Agora funcionou. Bom dia a todos. Obrigada. É um enorme prazer estar aqui, ser convidada para fazer esse painel de encerramento. A gente vai tocar num tema, né, que eu acho que é perene, ele conecta com tudo que foi discutido nesse 1 dia e meio que nós estamos aqui. Nós falamos bastante das oportunidades, das intersecções que existem em todos os agentes que estão aqui participando do agro. A gente falou de infraestrutura, a gente falou de tecnologia, a gente falou aqui de desafios que nós estamos vivendo, mas eu acho que hoje, para fechar, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui e falar desse assunto, porque eu acho que, de fato, a gente está falando de uma infraestrutura invisível e que, de fato, é a base para o progresso, que é a educação. É muito interessante porque a PwC, no último 8 de outubro, nós completamos 110 anos no Brasil. E se tem algo que a gente acredita é o poder do conhecimento, o poder da educação. E foi muito bacana contar, né, com o Instituto Millennium para a gente desenvolver um estudo, e esse estudo é um legado que a gente quer deixar para a sociedade, que a gente acredita, né, que educação é sim a mobilidade social que a gente precisa para o Brasil e qualquer lugar do mundo, né? Então, mas muito prazer e muito feliz de estar aqui também com os painelistas que aceitaram esse convite. Mas antes da gente começar a fazer aqui, né, essa discussão, esse momento bacana, eu vou pedir para o Wagner e vou pedir para a Gladys também se apresentar e contar um pouquinho sobre vocês, e a gente começa essa discussão para a gente poder encerrar o dia aqui com um tema tão relevante. Muito bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui, Tati. Obrigado pelo convite, obrigado PwC pela oportunidade de estar discutindo um tema tão importante, né, tão relevante para o futuro do nosso país. Eu sou Wagner Lenhart, diretor executivo do Instituto Millennium, pai do Domênico e do Vicente, marido da Antônia, e eu, em determinado momento, tinha uma trajetória como advogado, decidi que iria aceitar um convite para participar da gestão pública, apesar de nunca ter tido filiação partidária, nunca ter me envolvido diretamente com política, mas pelo sonho, o propósito de tentar ajudar a melhorar as coisas no país. Aí atuei na Prefeitura de São Paulo, atuei no governo federal, e nessas oportunidades tratando com gestão de pessoas do serviço público, o que é um grande desafio. Depois eu posso até contar um pouquinho mais a respeito disso. Eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, porque que o Estado brasileiro é incapaz de oferecer serviços melhores para a população.
Então, eu tive essas experiências, né, no setor público e agora no Instituto Milênio, que é um instituto que foca a sua atuação em trazer e debater no Brasil boas práticas de políticas públicas em diferentes áreas e diferentes segmentos, e uma delas, como não poderia deixar de ser, é a educação. E nós tivemos o privilégio aí de construir, junto com a PwC, um estudo que se propõe ser um guia, um caminho para o futuro da educação no Brasil, como a gente pode sair do estágio de estagnação que nós estamos hoje, especialmente quando a gente considera a educação pública, para um outro patamar, para um outro momento, de modo que a gente tenha a oportunidade de crescer como país e especialmente dar uma oportunidade melhor para cada uma das crianças que estão nesse processo educacional. Então, acho que em linhas gerais é isso, depois a gente continua o nosso papo. Muito bacana, Wagner. Gladys. Muito bom dia, pessoal. Agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando de conhecer melhor o Instituto Legado também. E aí, falar um pouco sobre a nossa trajetória, entender como é que as coisas funcionam quando a gente se preocupa com a educação. E falando um pouquinho de mim e da minha trajetória e como é que a Já Entendi nasceu, a Já Entendi Agro nasceu, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Então, vocês vão ver que daqui a pouco eu começo a chacoalhar a perna aqui, porque é meu isso. E para eu fazer o meu primeiro vestibular, que eu tive muita dificuldade para memorizar as coisas, eu desenvolvi uma metodologia, mas era o meu jeito de estudar, não era uma metodologia, eu nem tinha colocado isso como título, né? Só que mais tarde começaram a me pedir para escrever livros didáticos, foram mais de 100 livros didáticos, eu tenho uma editora que trabalha com o setor público e produz material didático para as escolas públicas, e até que eu montei uma empresa, eu fui convidada para ir para o Japão para apresentar essa metodologia, e depois para Cuba, para os outros 20 países, e foi nessa ideia de desenvolver e expandir essa metodologia que nasceu a Já Entendi. Ela nasceu primeiro para capacitar a mão de obra da base da pirâmide. Depois disso, a gente capacitou mais de 1 milhão de trabalhadores. Só que em 2022, eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn da PwC, que antes era a GTEC só, né? Dizendo, olha, tem um desafio aqui para capacitar o pessoal de mão de obra do agro, e a gente pensou que talvez vocês consigam ajudar e participar desse concurso. A gente acabou ganhando esse concurso. E foi aí que a gente viu o tamanho do problema no agro, tá? Que era até muito maior do que das grandes empresas que a gente atendia. Afinal, o pessoal das grandes empresas tem um RH, tem um computador para eles acessarem, e quando a gente chega no campo, a gente vê que a maioria não tem esse RH, não tem quem se preocupa em capacitar essas pessoas. Foi aí que nasceu o Já Entendi Agro, aqui dentro, né? Lá dentro, na verdade, lá dentro da PwC, e aí a gente tem ajudado as grandes empresas a desenvolver esses desafios. Eu acho que no decorrer da nossa conversa eu vou falar um pouquinho mais sobre os desafios, inclusive desafio de cultura, né, da necessidade que eles têm de manter o status quo deles e não abrir as portas para a tecnologia, e isso acaba impactando, inclusive, na sustentabilidade dos negócios. Então, é isso. Eu me estendi um pouco, mas eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse trabalho no decorrer. Não se excedeu não, Gladys. É muito bacana ouvir a história. É uma história muito com propósito, e é muito importante a gente também conhecer um pouquinho, mas a gente falou muito do estudo aqui também, e quando a gente olha para o estudo, né, o resultado que se produziu, é que não se chega a um consenso do que seria, então, né, a solução para que a gente tenha, de fato, quando a gente olha, quais seriam as estratégias para o desenvolvimento da educação no Brasil. E é natural a gente não ter um consenso, olhando a diversidade que a gente tem, olhando também, né, as dimensões continentais do Brasil, não dá para ter um consenso. Mas acho que é um fato que quando a gente fala de educação, é um tema que permeia a todos.
inclusive aos negócios, né? Aqui a gente passou por diversos painéis e a gente teve a presença de CEOs, de diretores aqui comentando das dores dos seus negócios, dos desafios, né? E aí a gente tem na PwC uma pesquisa global de CEOs. Nós estamos agora rodando a 29ª edição dessa pesquisa. E na pesquisa anterior, só para trazer um pouco de dados, né? Quando perguntados, e foram uma pesquisa global que foi rodada para mais de 4.500 CEOs ao redor do mundo, e quando perguntados aos CEOs, né, o que eles consideravam como desafios, um dos principais desafios para a evolução, para a continuidade dos seus negócios, se a gente olhar para a tiragem do Brasil, os CEOs brasileiros, 30% estavam dizendo que a qualificação técnica dos profissionais era um dos principais desafios. E se a gente for ainda para o recorte do agro, esse percentual ele aumenta e ele vai para 38%. E quando a gente compara com o resultado global, é 23%. Então, isso denota que no agro a gente ainda tem, ele só consolida, ele só destaca esse desafio que a gente tem em termos de educação aqui no Brasil. E se a gente olhar aqui, né, eu vejo esse público que está formando aqui, que tenho, né, estou muito feliz de tê-los aqui, escutando um pouquinho do que a gente está trazendo. Eu acho que eu diria que nós aqui representamos 15% da população privilegiada que tem acesso e tem a formação universitária, porque o restante da população não tem o privilégio que nós tivemos aqui. E aí, Gladys, quando, né, principalmente quando eu falo aqui do público, né, que você trabalha, que a Já Entendi trabalha, eu acho que o desafio ainda é um pouco maior, porque a gente está falando da base da pirâmide. Mas então, já que a gente está falando de desafios e estratégias aqui, eu vou começar a pergunta para você, Gladys. Se você puder falar para a gente, né, quais as estratégias e ferramentas que a Já Entendi Agro ela tem utilizado para capacitar profissionais na base da pirâmide do agro. Aqui seria muito importante para a gente começar essa discussão. Então, ontem, num painel que eu fiz lá na GTEC, teve uma pergunta quando a pessoa contextualizou e falou que a gente tem uma empatia pelas pessoas da base da pirâmide. E eu achei sensacional isso, porque é muito verdadeiro. A gente entende que as pessoas da base da pirâmide têm uma dificuldade muito grande de compreender assuntos abstratos, tá? Então, deixa eu explicar. Na verdade, a nossa estratégia é a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado em neurociência e cognição tentou buscar trazer numa meta-análise quais são os métodos mais eficazes de capacitar pessoas de nível operacional e de nível de baixa escolaridade, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar assim, uma pessoa de nível operacional, vamos pensar num tratorista, que passa 8 horas por dia, às vezes mais, num trator, fazendo um trabalho basicamente braçal, né? Esse trabalho braçal, ele se ocupa de uma área do cérebro que é muito diferente daquela área do cérebro que a gente vai usar para aprender de forma passiva, né? Então, como é que a gente faz para conversar com essa pessoa que vai ter essa área do cérebro super expandida, porque ela passa o tempo todo fazendo o trabalho braçal, e de repente eu tenho que mudar essa chave e fazer com que ela deixe de lado esse trabalho braçal e se sente para aprender alguma coisa. Essa pessoa parte do princípio que ela nunca leu um livro inteiro, tá? A maioria das pessoas no Brasil não leu um livro num ano, né? E essas pessoas da base da pirâmide, pior ainda, nunca leram um livro. Então, como é que eu faço para passar uma informação com um manual? Né? Como é que eu transmito essa informação, sendo que, pior ainda, essa informação muda a cada 6 meses a informação mudou, né? Se a gente está falando de agricultura, a gente está falando de agricultura de precisão, daqui a pouco a gente vai ter que ensinar para eles sobre agricultura regenerativa, né? Então,
a atualização da ciência está sendo muito forte. Então, o que a gente faz é isso, é buscar um equilíbrio das áreas do cérebro dessas pessoas, por meio da tecnologia também, né, para que eles consigam fazer a retenção do conteúdo, tá? Porque, na verdade, a questão principal é assim, como é que eu vou reter o conteúdo e aplicar no meu dia a dia? Então, a gente tem que ensinar todo esse caminho para eles e saber, assim, que o básico do básico... Vou contar uma coisa bem chula que eu vi ontem, tá? Eu fui pegar o carro não vou falar o nome da empresa que aluga carros, né? E as pessoas que estão ali no atendimento, né, no ponto de venda, elas são pessoas que a gente pode considerar a base da pirâmide, né? E eu vi que tinha uma pessoa com escrito treinamento, né? E aí eu fui buscar bem o guichê dela para ver como é que ela estava sendo treinada. Gente, vou contar uma coisa feia para vocês, mas para vocês terem noção de como o básico tem que ser dito. A pessoa foi me atender, ela tinha barriga. Aí ela pegava a barriga, ela com a mão punha a barriga em cima do balcão para me atender, sabe? Então, olha o nível que a gente tem que ensinar e capacitar as pessoas. Isso é um exemplo, assim, bem horrível de se dizer, mas é assim, sabe? A pessoa, de repente, na casa dela, ela se comporta daquela forma, só que ela não sabe que no trabalho ela não pode se comportar daquela forma, né? E aí, assim, eu fiquei triste de ver, assim, a falta de capacidade daquela pessoa, a falta de olhar empático para quem está treinando aquela pessoa, de dizer para ela, olha, a tua postura tem que ser outra, você está falando com o cliente, né? Então, e isso acontece também na base da pirâmide do agro, tá? O básico tem que ser dito, né? A gente fez uma capacitação, uma das mais importantes que a gente fez, a gente tinha que dizer para eles, olha, carrega o tablet antes de ir para o campo, tá? Deixa o tablet carregando. Lógico, a gente sabe que a gente carrega, mas eles não sabem. Eu tinha que dizer para eles o básico do básico, porque uma das reclamações era, ele vai lá, quando ele chega no meio do campo, o tablet está descarregado, né? Então, essa empatia, acho que uma das primeiras coisas que a gente faz é pensar nisso, assim, o básico tem que ser dito e tem que ter empatia com essas pessoas que não têm essa noção. De fato, né? Não tem a experiência do que é estar, né, no mundo corporativo ou prestando um serviço, é a imagem que se vende, e às vezes o básico realmente precisa ser dito, né, Gladys? Às vezes a gente acha que não, mas é importante, é a base da pirâmide. Mas a gente está falando de base da pirâmide, e no estudo da PwC, ele demonstra sobre, que nós fizemos em parceria com o Milênio, sobre a educação, ele navega sobre o abismo que nós temos quando a gente fala na educação, a diferença entre, né, a educação pública e a privada. Olhando aqui, eu me arrisco a dizer que nós temos muitos egressos aqui da Exalc, nós temos egressos de universidades federais do agro, estaduais, mas às vezes eu fico me perguntando, porque a gente olha, né, as estatísticas das pessoas que são egressas dessas universidades, e as estatísticas demonstram, será que elas estão vindo do ensino público ou a maioria vem vindo do ensino privado? As estatísticas dizem que é do ensino privado, poucas vêm do ensino público. E ainda, Gladys, falando sobre base da pirâmide aqui, esse abismo que a gente tem quando a gente fala, né, do nível básico e médio da educação pública aqui no Brasil, ela só vem, na verdade, para ainda mais ressaltar esse desafio que a gente tem na força de trabalho, né? E aí, diante desse desafio, eu vou chamar de desafio sistêmico aqui, Wagner, né? Dessa desigualdade de oportunidades que a gente tem aqui, quais os caminhos possíveis, né, que a gente pode aqui percorrer para superar essa barreira? Se você pudesse, né, contar um pouquinho para a gente, seria bacana, na sua perspectiva. Realmente a gente tem um gap educacional no Brasil. Hoje, arredondando, nós temos 85% das crianças que estão no ensino fundamental e médio em escolas públicas e 15% em escolas particulares. O que já é um número muito interessante, porque mostra como as pessoas fazem um esforço grande para colocar seus filhos na escola particular. 15% da população brasileira, se você for
pegar o PIB per capita ou a renda média, não são pessoas muito ricas, não. São pessoas que fazem um esforço realmente muito grande para tirar o seu filho da escola pública e colocar na escola particular. Há um desejo comum na sociedade brasileira ou um entendimento de que para a criança ter uma chance de verdade, ela precisa ir para a escola particular. E os resultados nos rankings, enfim, demonstra isso, né? Existe, de fato, esse gap. Esse gap não é só um problema brasileiro. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos também tem essa questão e esse debate sobre o gap educacional entre quem tem a oportunidade de estudar numa boa escola e aqueles que não têm essa mesma oportunidade. E aí tem um debate a respeito, bom, por que isso acontece, né? Uma linha é que, bom, crianças de famílias pobres não têm a mesma oportunidade ou a mesma condição de aprender. O fato da situação econômica social dela implica que ela não vai ter uma boa educação. Esse é um ponto que há bastante controvérsia e alguns exemplos muito contundentes de que não é um fator determinante ou uma condenação a uma educação de má qualidade. É evidente que uma família com condições financeiras mais precárias ou uma criança mais pobre vai ter uma dificuldade adicional do que aquela criança que tem uma família mais estruturada, com mais condições. Mas isso não é justificativa para a gente se contentar com resultados educacionais ruins. E o exemplo que eu dou aqui é de uma rede lá na cidade de Nova York, liderada pela Eva Moskowitz. A Eva Moskowitz é uma educadora, foi a fundadora e CEO dessa rede, chama Success Academy. Eles têm hoje cerca, se eu não me engano, o último número é 38 escolas charter nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Charter é uma escola pública gerida por um parceiro privado. Então ela, na verdade, tem essa organização privada que faz a gestão dessa escola pública, dessas 38. E o grande objetivo dela, quando ela criou a primeira Success Academy, era mostrar que o gap educacional pode ser combatido e pode ser eliminado. E hoje essa rede é a rede com a melhor performance educacional do estado de Nova York inteiro, inclusive comparando com as escolas privadas do estado. Ela está colocando essas crianças que, na quase toda a totalidade, são provenientes de famílias pobres e de famílias de grupos étnicos minoritários ou em situação mais difícil do ponto de vista social. E essas crianças hoje estão indo para as melhores universidades dos Estados Unidos. É impressionante o que eles têm conseguido fazer com técnica educacional, com rigor, com disciplina, com uma boa gestão educacional. Então, o meu ponto de vista e o meu olhar para a questão do Brasil não é simplesmente as famílias são pobres, as crianças vão ter uma educação ruim. O nosso problema é de gestão. A escola privada vai bem porque tem um sistema de incentivos e uma gestão mais adequada do que a escola pública. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque de gestão pública eu entendo até um pouco mais, porque tive a oportunidade de atuar no público por um bom tempo. No Brasil, e isso serve para a educação, mas serve para outras áreas também, nós temos uma dinâmica de gestão, especialmente estabelecida com a Constituição de 1988, que tem muita dificuldade de funcionar bem por alguns motivos. O primeiro deles que eu vou trazer para vocês é o que eu considero mais importante, porque eu sou alguém que já trabalhou muito com gestão de pessoas, sou apaixonado por gente e tenho a mais absoluta convicção de que a chave do sucesso de qualquer organização, seja ela pública ou privada, ou de uma sociedade como um todo, ou de uma empresa, é gente. E a maneira como se faz gestão de pessoas no serviço público brasileiro é uma catástrofe. Normalmente, a área de gestão de pessoas é um departamento de pessoal que roda a folha de pagamento, marca férias, registra afastamento e não faz muito mais do que isso. Então, ele não cuida das pessoas, ele não cria um sistema de incentivos adequado para as pessoas. Pelo contrário, o sistema de incentivos no público é tudo para você não assumir responsabilidade, você não inovar, você não fazer mais, você se acomodar. Você tem grandes heróis e pessoas muito qualificadas no serviço público que fazem ainda assim muita coisa, entregam muito, têm propósito, têm vontade de realizar, mas a estrutura, o sistema de incentivos é todo torto. E se a gente quer ter um serviço público de melhor qualidade, a gente vai precisar mexer nessa área de gestão de pessoas. Mas não só nisso. O Estado tem uma estratégia ruim. Ele não consegue priorizar, ele não consegue saber o que é prioridade, ele acaba atacando para várias frentes, fazendo muita coisa e não fazendo nada bem. Então também tem um problema de estratégia na maneira como os governos, e aí eu não estou falando só de governo federal, estadual, serve para tudo, municipal também. Outro ponto, compras. O governo compra mal, demora para comprar, compra caro,
e compra produtos muitas vezes de pior qualidade. Então, na parte de compras, de aquisições, também a gente tem um problema sério. Outra coisa, orçamento. O orçamento no Brasil ele é feito da mesma forma desde a década de 60. Ele é absolutamente disfuncional e todo mundo que já atua no serviço público sabe disso. Secretaria de Educação, pode pegar, Secretaria de Educação Municipal, Estadual, funciona mais ou menos assim e é uma ilustração, mas fica contingenciando durante todo o ano, chega nos últimos 3 meses do ano, a Secretaria da Fazenda fala, você vai ter tanto para gastar. Aí ele sabe exatamente quanto é, ele tem que gastar porque tem a obrigatoriedade de gastar, dada a dinâmica orçamentária, e ele tem que correr para fazer isso em 3 meses. E aí acaba fazendo de qualquer maneira, desperdiçando uma enorme quantidade de recursos que poderiam estar sendo utilizados para realmente garantir uma melhor educação para as crianças. Outra coisa, controle. O nosso controle no Brasil, controle é importante, a gente sabe, precisa ter o Tribunal de Contas e tal, mas a figura que eu faço é o seguinte, o nosso controle está no cantinho olhando a formiguinha passar e o elefante está passando por trás. Aquilo que importa não olha e olha aquilo que não importa. E mais, desestimula os servidores, os tomadores de decisão a inovar, a fazer diferente, a tomar risco, a buscar algo diferente. Aí tem aquele fenômeno que é o apagão das canetas. As pessoas não querem fazer mais porque têm medo de ser responsabilizada no seu CPF. E, por fim, o governo no Brasil tem uma dificuldade muito grande com trabalhar o digital. A gente avançou muito nos últimos anos, talvez seja a parte mais sexy dessa questão de reforma administrativa, mas ainda tem um caminho muito grande para trabalhar melhor com dados, para trabalhar melhor a sua digitalização interna dos seus processos. Dito isso, e aí indo para, acho talvez mais objetivamente a pergunta que a Tati trouxe, para mim são 2 caminhos. A gente precisa investir em modelos alternativos de gestão educacional, e aí o Sistema S, que o Agro conhece muito bem, é uma alternativa muito boa, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso ali para frente, e precisamos também reformar a maneira como o Estado brasileiro faz gestão, porque definitivamente não está funcionando. O Wagner trouxe vários assuntos aqui, Posso Pode, por favor, Tati? Gladys. Eu não sei se você concorda, Wagner, mas daí a gente pensa também no sindicato dos professores, né? Eu acho que, não sei se você concorda comigo, lá em Curitiba, eles tentaram fazer esse modelo de escola charter, sabe? De ter a administração, assim, ia ter um administrador que ia ver se tem uma goteira ou se o banheiro está funcionando, se tem uma porta da sala de aula e tal, para deixar o diretor realmente trabalhar, né, na pedagogia. E o sindicato não deixou. E daí o sindicato explicou para os professores que você vai ter um patrão aqui dentro que vai mandar em você e vai organizar a escola. E aí não conseguiram, né? Então a gente tem ainda essa questão. Além da próxima questão, que eu acho que é mais grave ainda, dessa nova lei que saiu agora, deve ter sido a semana passada, que não precisa mais de um laudo técnico para colocar uma criança autista ou disléxica na sala de aula, né? Então, o professor que mal consegue dar aula, né, tem sua faculdade de pedagogia que foi feita mais ou menos, ele tem que lidar ainda com um aluno autista lá no meio que pode ter uma crise e ele não saber como fazer, né? Então, acho que as coisas estão mais complicadas ainda, conseguiram complicar um pouquinho mais. Só concordo integralmente, e esse é um debate que inclusive acontece também nos Estados Unidos e em outros países, não é só um problema brasileiro, e aí eu só faço uma sugestão aqui, assistam o documentário Waiting for Superman, que trata do modelo americano e inclusive dessa questão envolvendo sindicato, enfim, e o meu ponto aqui que eu sempre digo é o seguinte, a escola, o sistema educacional existe para a criança, não é o interesse dos adultos o mais importante, é o interesse das crianças o mais importante. E a gente tem que ter maturidade como sociedade para fazer esse debate pensando no interesse das crianças. Não do sindicato de professores, não de outro grupo de adultos, no interesse das crianças. E tudo isso que nós estamos discutindo aqui é para formação. E a gente discutiu, eu tive ontem, né, eu estava fazendo um painel no Parque Tecnológico e eu fui assistir, né, e cheguei um pouco antes, porque o meu painel ia começar, e estava falando de tecnologia, e estava falando de dados, estava falando de inteligência artificial, então estava lotado, porque é um tema que todos nós temos interesse, né? Todo mundo aqui já deve estar experimentando inteligência artificial, está experimentando todas essas novas tecnologias, é impressionante o resultado. Mas a formação das pessoas, né, a gente precisa pensar nos estudantes, não para consumir respostas, porque com essas novas tecnologias, com tudo que está vindo agora, eles precisam ter outras habilidades também, que é o que a gente está
já permeando aqui, né? Que é formá-los para interpretar, para conectar informações, né? Para poder dialogar e questionar. Eles precisam ter outras habilidades que não só, né, aquelas, talvez, você comentou aqui da década de 60, se a gente for olhar a dinâmica que a gente tem hoje de gestão, quando a gente olha, né, para o ensino público, a gente pouco evoluiu, mas a gente está evoluindo muito em termos de tecnologia e inovação. E ainda mais, eu trago ainda para essa discussão, a gente tem aqui todas as gerações trabalhando juntas, né? Então, temos nativos digitais, temos aqueles totalmente analógicos, como eu, quando eu nasci não tinha tudo isso, né? Mas hoje está todo o acesso é muito democrático, né, a todos. E aí, já que a gente está falando aqui de tecnologia, a tecnologia, pelo menos no meu entender, ela tem que ser uma possibilidade para capacitar ainda mais as pessoas. Mas aí, Wagner, eu vou começar contigo, e Gladys, seja muito bem-vinda para dar seus inputs, adorei aqui, não precisa nem me pedir, pode já trazer sua contribuição, mas quando você olha aqui, né, na sua visão, pensando na tecnologia, né, na promoção do desenvolvimento humano aqui, como você vê, né, quais as habilidades, né, quando você fala aqui, né, o digital e a inteligência artificial, né, como elas podem potencializar o conhecimento, né, o conhecimento, a educação aqui das nossas pessoas? Bom, primeiro, eu sou um grande otimista com inovação e tecnologia. Assim, eu acredito que ao longo da história os avanços tecnológicos, as inovações sempre viabilizaram a gente sair de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. Eu digo como sociedade de modo geral. Então eu sou um otimista, né? Eu acredito muito no potencial que o desenvolvimento tecnológico pode trazer para toda a humanidade, né? E o que a gente vê, assim, as premissas apocalípticas, né? Vai acabar os empregos, vai acabar o alimento, vai acabar o mundo. Eles nunca se concretizaram, né? Se tinha lá no século XIX a ideia de que com a Revolução Industrial não haveria mais oportunidade de trabalho para as pessoas. A gente, ao longo desses últimos 2 séculos, aí, mostrou que, pelo contrário, né, se criou muito mais posições de trabalho, e hoje a gente, ao invés de ter 1 bilhão de pessoas vivendo no mundo, a gente tem 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas, e com uma infinidade de novos trabalhos, novos serviços que foram sendo criados ao longo do tempo, serviços que pessoas de 1, 2 gerações atrás não podiam nem imaginar, e a gente nem precisa ir muito longe. Por exemplo, a indústria da televisão, né, do entretenimento audiovisual, até o início do século XX, ou meados do século XX, isso era algo que as pessoas nem imaginavam. Hoje, quantas pessoas são empregadas, trabalham nessa indústria, né? E assim vão surgindo indústrias o tempo inteiro, indústrias que a gente ainda nem pode imaginar que vai estar presente no nosso dia a dia nos próximos anos. Então eu tenho muito essa crença de que a gente caminha sempre para algo melhor. É evidente que tem que ter atenção, tem seus riscos, suas ameaças, mas a tendência é a gente avançar. Eu falei do 1 bilhão para 8 bilhões, isso é interessante. A gente, até a virada do século XVIII para o século XIX, a gente permaneceu com a população mundial e a renda per capita mundial estabilizada por milênios. A gente não chegava no 1 bilhão de pessoas, a renda per capita permaneceu estagnada e aconteceu uma virada de chave ali no período da Revolução Industrial, final de 1700 do centênio, né, de 1700 para 1800, que virou a chave. A gente começou um processo de crescimento e inovação sem precedentes na história da humanidade, e aí saímos de 1 bilhão, um pouco menos de 1 bilhão de habitantes para 8 bilhões no mundo, e aumentando a produtividade absurdamente. O agro é o grande exemplo disso, né? Se a gente for pegar o Brasil ali da primeira metade do século XIX, 1825, né, para trazer há 200 anos atrás, nós tínhamos 90% da população vivendo no campo, né, e trabalhando no campo. Hoje nós temos basicamente a inversão disso, né? A gente tem 12% das pessoas vivendo no campo. E nós produzimos alimentos não só para alimentar mais de 200 milhões de brasileiros, mas
para exportar e alimentar esses 8 bilhões de pessoas que estão no mundo. Então, o ganho de produtividade que se teve nesse processo é algo absolutamente impressionante, né? Então, e isso com investimento em tecnologia, as mais diversas técnicas de gestão e de manejo, enfim, que viabilizaram esse movimento. Então, assim, o que eu tenho, especialmente considerando inteligência artificial, que é o grande tema do momento, assim, é que isso evidentemente não vai substituir o homem, tem essa preocupação também, mas aqui, de novo, eu sou muito otimista, eu acho que é o catalisador das nossas potencialidades. A inteligência artificial vai ser um novo passo, talvez o mais rápido e mais impactante de todos até hoje, com certeza, mas ele vai ser um catalisador daquilo que nós, como seres humanos, podemos construir. E aí isso impacta em pesquisa, a gente vai conseguir fazer pesquisas muito mais rápidas e muito mais assertivas com a ajuda da inteligência artificial, mas focando especialmente em educação, ele vai ser capaz de nos ajudar a fazer uma grande revolução, que é uma revolução muito importante, que é sair de um modelo de educação em escala industrial, em que um modelo serve para todas as crianças, independente se elas são autistas, se elas têm TDAH ou não. A gente, ao longo de todo o século XX, fez um modelo de escola e falou, não interessa quais são suas características, essa é a escola, esse é o modelo de aprendizagem e é melhor você se adaptar a ele. Com inteligência artificial, a gente vai poder ir para o sistema de customização, onde o professor vai utilizar a inteligência artificial para conseguir fazer com que cada aluno tenha a trilha mais adequada, os métodos mais adequados para ele aprender da maneira que fica melhor para ele, né? Para aquele aluno, para aquela aluna. Então, a gente está nessa revolução acontecendo agora, da customização da educação, e isso vai ser revolucionário. E eu queria deixar só esse impacto aqui para a gente ficar no nosso tema, Tati. Muito bacana. E eu construindo um pouco alguns pontos da sua fala, você comentou, né, da imigração das pessoas do campo para as grandes metrópoles aqui, mas eu escuto também, né, que o Brasil é agro, o Brasil é uma potência no agro. Aí me veio à cabeça, há uns 3 anos atrás, a PwC fez uma pesquisa que chamava Abismo Digital, e ela mostrava o desafio da conectividade. A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de internet, mas a gente tem um desafio ainda primário, né, que é a conectividade. E aí, Gladys, eu acho que no campo aqui, o desafio da conectividade, ele permanece, né? Ele está alinhado aqui. E quando a gente pensa, né, nesse desafio de conectividade, até que ponto a internet, até que ponto a inteligência artificial, ela pode fazer a diferença no público que a Já Entendi atende? E se você também puder, né, complementar aqui, em quais situações, já que a gente está falando de internet, inteligência artificial, conectividade, muito contato remoto, mas ainda tem o contato que é olho no olho, o presencial, né? Então, até em que momento se faz indispensável essa interação do olho no olho? Se você puder comentar para a gente, seria muito bom. Eu acho que a gente tem que pensar no que é possível, né? A gente teve a honra de trabalhamos com a Exalc. A gente pega uma tese de doutorado ou uma pós-graduação da Exalc e transforma e faz uma transposição didática para pessoas de baixa escolaridade que estão morando lá no Mato Grosso, num lugar a 300 quilômetros da cidade mais próxima, né? Ou no Pará, ou no Tocantins, seja onde for. E aí, nesse sentido, a conectividade é importante, né? A gente preza pelo olho no olho, mas eu tenho que também entender que aquelas pessoas não vão conseguir vir até Piracicaba para assistir uma aula. E aí a gente tenta humanizar o máximo que a gente consegue com as nossas aulas, né? Eu queria acrescentar aqui um pouquinho, quando a gente fala das formas de educação, que mudando um pouco de assunto, né? Eu trouxe uma cola aqui, onde tem um neurocientista, o nome dele é Dahine, Stefan Dahine, e eu peguei uma fala dele esses dias que eu achei muito interessante, quando ele fala da nova educação, né? O que a nova educação tem que focar
hoje para os alunos. E eu não estou falando de base da pirâmide, eu estou falando de alunos de forma geral. Então, ele fala que a gente tem que ensinar o indivíduo a classificar e reclassificar a informação, averiguar a veracidade. Então, assim, quando é que a gente imaginou que a gente tinha que ensinar um aluno, além dele saber ler, escrever, matemática, química, física e tal, a averiguar a veracidade das coisas, né? Como é que ele vai aprender isso? Alterar categorias, mudar do concreto para o abstrato e vice-versa, e olhar problemas de uma nova direção. Ou seja, a gente tem problemas novos que eles precisam ser olhados de formas diferentes, inclusive a educação, né? Eu não estou conseguindo educar de forma presencial, olho no olho, mas eu também tenho que entender da melhor forma que eu posso educar sem esse olho no olho, né? Como é que eu vou fazer isso? E, por fim, a gente tem que ensinar os indivíduos a serem autodidatas. Eles vão ter que saber aprender com a tecnologia, com a inteligência artificial, mas, antes de tudo, tem que saber averiguar a veracidade. E, antes de tudo isso, tem que aprender a ler. Gente, eles não sabem ler, né? Eu fui professora de faculdade e eu tinha alunos que não conseguiam pegar um texto assim de meia página e interpretar aquele texto. Eles conseguem ler, mas não conseguem ligar a informação. Então, assim, e isso é uma grande maioria. A gente tem dados de que 70% das pessoas estão saindo da escola sem saber ler e escrever adequadamente, sem saber interpretar texto. Então, como é que a gente vai passar informação para essas pessoas que não sabem interpretar o texto, né? E que acreditam em tudo que leem, né? E leem errado, né? Eu vi hoje, mas muito rapidamente, que tem uma super influencer lá dos Estados Unidos que está querendo provar e dizendo assim, vejam no TikTok que o homem não foi para a Lua, tá? Uma pessoa muito influente dizendo isso. Então, olha que mundo que essas pessoas estão vivendo e que dificuldade de saber o que está certo, o que está errado e fazer essa averiguação. Então, além de tudo, os professores vão ter que ensinar isso para os alunos. O desafio não é pequeno, né? Mas eu acho, né, a gente tem visto também, o Brasil, acho que, né, ele é muito reconhecido por todas as legislações que a gente tem de parceria público-privada. E por que eu estou falando isso? A gente está falando de bastante desafio aqui, mas a gente tem que pensar em soluções também, né? E no nosso estudo a gente caminha, a gente navega sobre isso, né? A possibilidade que a gente tem de, né, atacar esses desafios por meio da parceria público-privada. É na colaboração. Eu vi aqui nesses dias, nesse um dia e meio que eu estou aqui ouvindo todas as palestras, ouvindo as perguntas, as exposições, muito se falou de colaboração também. Tem projetos lindos aí, né, de parceria público-privada que são bastante bem-sucedidos. E aí a gente tem aqui uma legislação ótima que é reconhecida, acho que na América Latina o Brasil ele é colocado como que tem a melhor legislação de parceria público-privada. Mas se a gente tem cases de sucesso aqui, e se a gente for listar, consigo pelo menos ver aqui uns 3 cases, mas não vou ficar detalhando cada um aqui. A gente tem uma legislação ótima, mas a gente ainda não tá conseguindo, né, evoluir ainda aqui. Mas eu vou ter perguntas para o Wagner em relação a isso, mas eu queria também, Gladys, porque eu sei que você tem atuado aqui e tem também acompanhado alguns projetos, né, que conectam empresas, conectam comunidades, e principalmente na comunidade do agro, tem tido várias empresas que têm trabalhado na parceria público-privada para poder justamente capacitar aqui e trazer mão de obra qualificada, né, pensando no futuro longevo. Então, se você puder compartilhar com a gente aqui, né, as experiências que você tem visto, algumas citar, mas também contar para a gente o potencial que você tem visto de mudanças com essas parcerias. Então, a gente teve uma oportunidade bastante importante, falando de uma forma aplicada aqui para a gente teve um apoio do Sebrae e da Cargill para desenvolver no nosso aplicativo uma forma de fazer a medição do impacto socioambiental dos nossos treinamentos. Então, isso foi um projeto público-privado que nós participamos, ganhamos o recurso. Inclusive, foram eles mesmos que desenvolveram, né, para colocar no nosso aplicativo, e foi a partir de uma pesquisa
justamente das empresas precisarem mostrar o retorno que elas estão tendo com a educação, né? Então, assim, eu educo, mas qual é o impacto na sociedade que eu estou trazendo? Então, a gente tem hoje a condição que talvez sem a parceria público-privada a gente não conseguisse. Então, eu acho que foi uma coisa super importante que a gente viveu. Interessante. Bom, eu estou vendo o cronômetro aqui, o tempo está passando rápido. Eu vou fazer a última pergunta para o Wagner, mas eu já queria assim, pedir para vocês pensarem. Se tiver dúvida aqui, né, vão elaborando. Mas, Wagner, eu comentei que a gente tem uma das melhores legislações de parceria público-privada. A Gladys trouxe aqui. Mas por que a gente não move o ponteiro ainda, se a gente é tão bem sucedido na legislação e em alguns cases? Primeiro que eu acho que, pensando em educação, né, não tem como você fazer uma transformação profunda em educação sem ser um esforço da sociedade como um todo. E isso envolve o público, envolve o privado, envolve o terceiro setor. Como você falou, Tati, a gente tem uma legislação muito adequada para parcerias público-privadas e elas têm avançado e sendo muito bem-sucedidas em diversas áreas, né? A gente tem, por exemplo, hoje, 2 hospitais que são referência, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, que é o Sírio-Libanês e o Einstein, cada um deles administrando hospitais 100% SUS, né? Ou seja, onde nenhuma pessoa paga pelo atendimento. É a mesma técnica, muitas vezes são os mesmos profissionais que atuam no Einstein ali no Morumbi ou no Sírio-Libanês ali perto da Paulista, atendendo pessoas que são atendidas pelo SUS. Isso é maravilhoso, né? É excelente que seja dessa forma. Recentemente o ministro Padilha da Saúde falou sobre isso. Ele falou, olha, a pessoa quando vai no posto de saúde, quando vai no hospital, não está preocupada se quem está atendendo é servidor público de carreira, ou é contratado por CLT, ou é contratado por uma organização social. Ele quer que a especialidade que ele está procurando esteja disponível, que o exame que ele precisa fazer, ele consiga fazer de maneira rápida. É isso que importa para ele. Então, diversas áreas a gente já percebeu isso. A OSESP é maravilhosa, é uma parceria público-privada classe mundial. Quem já teve a oportunidade de ir na Sala São Paulo, aquilo é um equipamento que você poderia encontrar em qualquer capital de país desenvolvido do mundo. É uma parceria público-privada na cultura que funciona e funciona muito bem, inclusive com oportunidade de ingressos sociais, as pessoas de baixa renda também frequentarem. Você pega a concessão do Ibirapuera ali em São Paulo, também maravilhoso, a qualidade do serviço melhorou muitíssimo e a Prefeitura de São Paulo, ao invés de gastar 25 milhões por ano na manutenção do Ibirapuera, ela ganha 5 milhões por ano, além da outorga que ela recebeu no início do contrato. E está todo mundo satisfeito, é aberto para todo mundo. Você vai num domingo no Ibirapuera, pessoas de São Paulo inteira estão frequentando, da periferia, dos bairros próximos ali, que são bairros mais ricos, mas está todo mundo no mesmo ambiente, convivendo bem e com um serviço de qualidade. Por que não na educação? Uma parte da resposta a Gladys já trouxe antes aqui. Tem interesses corporativos, interesses de adultos, de grupos de adultos que estão se colocando à frente do interesse das crianças. Essa discussão já aconteceu nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos está no meio de uma revolução de school choice, de escolha educacional. Lá, eles perceberam que não deveria ser só uma escolha das famílias ricas onde seu filho vai estudar, mas também as famílias mais pobres deveriam ter o direito de escolher onde seus filhos vão estudar. E aí você vai para um estado como a Flórida, você tem um cardápio de opções educacionais. A pessoa pode ir para um charter school, pode usar um voucher para estudar numa escola privada, ter um sistema de crédito educacional que a família usa o dinheiro da maneira que ela acha mais interessante. Pode ser na matrícula de uma escola, mas pode ser para dar um reforço para a criança que tem alguma dificuldade de aprendizado, outros mecanismos para ajudar no desenvolvimento da criança pode ser utilizado esse recurso. Tem outros que você tem um crédito educacional que as empresas fazem programas de qualificação para os filhos dos funcionários, enfim, e recebem crédito no seu imposto para fortalecer essa dinâmica. Então, tem uma série de alternativas que estão sendo aplicadas. O Chile, que é o país da América Latina com o melhor PIB per capita, melhor produtividade per capita, o PISA melhor da região, de toda a América Latina, desde a década de 80 aplica modelos alternativos e hoje 65% das crianças estudam em escolas geridas pelo privado, financiadas pelo público, a maior parte delas, mas geridas pelo privado. Por que nós não fazemos o mesmo no Brasil, dado que a gente está há 30 anos fracassando em melhorar a educação? A gente promete todo ano que vai melhorar, todo governo novo diz que vai melhorar a educação, ela não melhora, e a gente continua insistindo no mesmo modelo. É uma loucura.
Por quê? Por questão ideológica, por questão de poder? De novo, o que importa é o interesse das crianças. Eu acho que está caindo de maduro, Tati, a gente olhar para essa questão de parceria privada na educação, que já acontece no ensino superior com o ProUni, e muito bem cedido, inclusive criado pelo ministro hoje da Fazenda, Fernando Haddad, e já acontece nas creches com as redes conveniadas, inclusive São Paulo, capital, 85% das crianças que estão em creche estão em rede conveniada, mas ainda não acontece no fundamental e médio em função dessas questões que eu coloquei antes. Gente, o tempo está voando aqui. Já vi que eu não vou ter tempo para fazer pergunta, né? Gente, vou ter que cortar a pergunta aqui, mas eu só vou falar uma coisa bem rapidinha aqui. E não é por uma questão de investimento, hein, pessoal? Porque se a gente for ver do percentual do PIB que o Brasil investe, o Brasil é um dos maiores percentual do PIB de investimento em educação. Nós estamos falando de mais de 5%. Se for comparar com Singapura, é muito menor. Então não é que a gente não investe, a gente investe mal. Mas eu acredito no Brasil. Eu tenho orgulho de ser brasileira e eu acredito que a gente vai chegar lá. E para a gente fechar esse painel aqui, eu vou fazer uma pergunta, né, e até para instigar a todos nós aqui, para que a gente pense em como monitorar os índices de sucesso no investimento que nós fazemos, que no final é dinheiro público, né, que está indo aqui. Se vocês fossem pensar, né, hoje, nesse Agitech Meeting, né, o 11º Agitech Meeting, 10 anos para frente nós vamos chegar lá. Nós vamos estar com uma situação favorável, o que a gente espera aqui. Qual o índice que vocês dariam como sugestão para que a gente monitorasse um índice de sucesso quando a gente fala do nosso sistema público de educação? Eu coloquei, são 2 grupos para mim. Um é performance educacional, acho que não tem muito como fugir disso. A Gladys colocou antes, quando ela foi professora universitária, alunos não sabendo ler e escrever. Não tem como você avançar se você não tem o básico. Então, o aprendizagem de matemática, o aprendizagem de português, a gente tem que mensurar isso e as crianças têm que sair da escola com um nível adequado nesse nível. Então, performance educacional é uma coisa, mas tem outra que é tão importante quanto, que é como essas crianças saem prontas para o mercado de trabalho. Então, a questão da empregabilidade, eu nem gosto muito de empregabilidade, porque eu acho que emprego é um negócio meio também fora de moda. Mas, assim, tá preparado para o mercado de trabalho, tem até um índice que chama Impact, que você consegue medir isso, né? Que envolve o grau de preparo para estar inserido no mercado de trabalho, essa empregabilidade, e também outros elementos que envolvem essa capacidade de se inserir na dinâmica produtiva, né? Então, tem metodologia para fazer isso e é algo que eu acho que seria importante a gente perseguir. Gladys? Eu teria só uma bala de prata, sair da escola sabendo ler e escrever. Já está ótimo. Pessoal, assim, muito obrigada, Gladys, muito obrigada, Wagner. Foi um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante. E que daqui a 10 anos nós vamos estar muito bem sucedidos, com certeza, temos que acreditar. Obrigada, e eu passo agora a palavra aqui para encerrar. Gostou desse conteúdo? Então siga nos acompanhando nas redes sociais para saber das próximas novidades e próximos eventos também. Até a próxima!